Olá para você acompanhando mais um Bergamota aqui na RC7, esse programa de entrevistas curtas, sempre recebendo uma pessoa muito relevante, com muito trabalho aqui dentro da cidade. Hoje recebendo uma pessoa que já foi da casa, continua sendo no coração, né? Uma vez RC7, sempre RC7. Ela que tá aqui com a gente, manja muito de esporte e tá por dentro da comunicação nessa área aqui na cidade. Prazer conversar com ela mais uma vez. Gabriela Sassi, tudo bem? Tudo certo, o prazer é todo meu. Eu falo assim, nossa, é tão difícil estar desse lado de ser entrevistada. Eu sou acostumada a ficar do outro lado. Pra mim é muito difícil estar aqui como entrevistada, mas é um prazer estar aqui. A RC7 abriu as portas pra mim de uma certa maneira, então sempre tem no coração e é muito bom voltar pra casa também. Que legal. Me fala um pouco da tua carreira, Sassi, no começo dela, porque eu já tive a oportunidade de compartilhar a sala de aula contigo, porque a gente entrou na faculdade no mesmo período. Tô um pouquinho atrasado, mas um dia chega lá. Mas eu lembro que no primeiro dia, aquela pergunta normal, o que vocês querem fazer? E poucas pessoas estavam muito centradas no que queriam fazer. Você foi uma dessas pessoas que falou, eu quero fazer jornalismo esportivo. Uma longa caminhada desde então, muitos projetos. Desde que começou, por onde você passou e o que te agregou na tua carreira esses momentos com o esporte? Então, é muito louco, né? Porque às vezes a gente entra na faculdade meio sem saber direito o que ia fazer, assim. Mas eu sempre tive muito claro que era por meio da faculdade que eu conseguiria trabalhar com aquilo que eu gosto, que era o esporte. Então, assim, e aí depois disso eu tava fazendo as contas, Fabrício, faz 9 anos que eu trabalho na área. Eu tô indo para 10 anos, porque eu comecei a faculdade em 2015 e logo no segundo semestre de 2015 eu já estava trabalhando na área. Na área que eu digo no jornalismo, né? O jornalismo esportivo, ele entrou na minha vida um pouco antes de eu terminar a faculdade. Mas assim, eu tenho, como você falou, de carreira, 9 anos. É uma coisa bem pequena, né? 9 anos. Uma década, né? É uma década, mas enfim, assim, eu me considero muito bem novata ainda, sabe? Nesse meio. E assim, depois da faculdade, eu fiz muita coisa, né? Dentro da faculdade, trabalhei em rádio. O meu primeiro estágio foi numa rádio, então eu fui locutora de rádio por 2 anos, fiz estágio em assessoria, e aí dentro da faculdade eu tive a oportunidade de conhecer as Leoas da Serra, o projeto da associação. E aí dentro da faculdade, conhecendo esse projeto, fazendo trabalhos para a faculdade, né, eu fui cobrir jogos das Leoas da Serra por conta da faculdade, foi que eu conheci mais as pessoas dali e foi onde eu consegui dar o start na minha carreira no jornalismo esportivo. Então, virei assessora das Leoas da Serra ainda dentro da faculdade, né? Fazendo esse trabalho, tanto da faculdade quanto das Leoas da Serra. E aí, depois disso tudo, daí eu me formei. Continuei trabalhando com elas na assessoria. Fiz outras coisas, né? Além da parte esportiva. As Leoas da Serra me deram a oportunidade de estar aqui na rádio, né? Na RC7, na época era tinha outro nome, mas já era no comando do Ricardo Córdova, e eles precisavam de alguém, de uma mulher que falasse, que entendesse de futebol. E aí um dos meninos, um dos copeiros falou assim, não, tem a Gabi que faz assessoria lá das Leoas, ela gosta muito, por que não chama ela? E aí entrei no Papo de Copa, uma das primeiras mulheres a estar no Papo de Copa, essa mesa redonda que, né, geralmente só tem homens. Sim. E aí fui convidada, participei por boas temporadas aí. E aí, depois e intercalando tudo isso, né? Leoas da Serra, Papo de Copa, permeando essa parte de assessoria esportiva, trabalhando com outras coisas, trabalhando com tecnologia também e tudo. Eu fui repórter de revista também, assim, uma loucura, né? Fazer de tudo um pouco. Acho que tem um pouco dessa característica dos novos jornalistas de ser um pouco de tudo, né? Multimídia que eles falam, sim. né? Eu me orgulho disso, pode parecer bobo, assim, de ter passado por todos os meios tradicionais. Eu acho muito importante na carreira de um jornalista, tanto televisão, impresso, acho que é muito legal. E você divide dessa bagagem também, de ter passado por todos eles, né? Desde do impresso, que eu acho que é muito necessário, não importa o quão evoluam as tecnologias, né? Saber escrever um bom texto, porque hoje em dia, no jornalismo esportivo, você utiliza coisas que te agregaram desde lá do começo. Então, Exato. Saber escrever um texto para falar de futebol é importante, né? Exatamente. E assim, eles falam hoje muito do multimídia, né? Você se forma, então você tem que saber trabalhar em tudo isso. Então, assim, eu trabalhei em assessoria, fui repórter de revista, trabalhei com jornalismo esportivo, trabalhei em TV, em produção, trabalhei em rádio, fui tanto locutora quanto produtora. Então, assim, é uma bagagem que você vai construindo, trabalhando com rede social, é uma bagagem que você vai construindo que é muito necessário. Então, quando chega o teu currículo, a pessoa fala assim, mas eu preciso de alguém que sabe fazer assessoria. Tá, o check na assessoria. Preciso de alguém que saiba escrever um texto. Check, não vou saber escrever um texto. Preciso de alguém que saiba tocar um programa de 2 horas na rádio.
check no programa de rádio. Então, assim, eu acho que é muito importante e eu fui construindo isso, tanto dentro da faculdade quanto depois, com todos os outros trabalhos que eu fiz, que uma hora iam pro jornalismo esportivo, outra hora nem tanto, porque às vezes a gente também precisa de dinheiro, né? A gente precisa trabalhar. Então, assim, eu aceitava trabalhar com muitas coisas, primeiro para ganhar experiência, né? Para ter uma experiência de uma gama grande de coisas, mas também para trabalhar, né? Porque a gente precisa também, né? Do faz-me rir, como Precisa. Você mencionou sobre a sua passagem ali. Passagem não, porque ainda até hoje você está vinculado ao projeto Leoas da Serra. Mas, bom, ver você na Espanha cobrindo uma final, mas também até chegar lá tem o começo, o início. Como é que foi a jornada do Leoas nessa parte de assessoria? Como é que era para as pessoas olharem para esse time, para esse projeto? Porque há pouco tempo eu ouvi o Maurício Neves de Jesus no TED Talks ali que o Pedro Ceron organizou, e ele falando sobre desacreditar o projeto no início, e agora que tá um fenômeno assim, chama mais atenção, facilita um pouco. Mas como é que foi essa transição para você que estava na assessoria vendo isso? Quando eu cheguei nas Leoas da Serra, o projeto ele já era muito conhecido na cidade, né? Elas já tinham nome, já tinham sido campeãs da Copa do Brasil naquele ano que eu entrei. Então, assim, já tinha suas referências, a Amandinha já estava pra cá, a Grace também, que são jogadoras, a Diana, que são 3 jogadoras, assim, que eram pilares daquele time, né? Então, o time já era muito grande aqui e também em Santa Catarina. E aí, eu peguei essa escalada de já ser um time grande e reconhecido e ele escalar mundialmente, assim, em pouco tempo. Então, eu digo que as Leoas da Serra me abriram portas desde de coisas que eu ia cobrir jogo em cidades menores, né? Com um ônibus quebrando no meio da estrada, até eu cobrir um campeonato mundial entre 2 grandes equipes, uma da Espanha e uma do Brasil, lá em Madrid, né? E aí depois a volta aqui em Lages. Então, eu tenho no currículo uma cobertura internacional. Às vezes é muito louco, e quem me proporcionou isso foram as Leoas da Serra. E esse trabalho de entrar num time que já era consolidado e ele crescer assim exponencialmente muito rápido, foi um exercício que eu tive, que eu era novata, né? Imagina, eu tinha acabado de me formar, estava entrando no time e de repente eu estava fazendo contato com o pessoal da Espanha, fazendo contato com grandes portais e veículos do Brasil, me procurando, me ligando, preciso disso, preciso daquilo. Então eu tive que reorganizar minha casa, entender também como que eu ia trabalhar com isso. E aí eu acredito que eu cresci junto com o projeto, sabe? Enquanto elas cresciam mundialmente, eu crescia enquanto jornalista. Como é que essa loucura de assessoria, num momento que todos os olhares mundiais estão voltados dentro de um segmento que é o futsal, como é que era lidar com tudo isso, controlar as informações de imprensa, produzir release, registrar as coisas? Como é que era essa loucura toda? Então, é muito louco, porque o nosso foi criada uma grande expectativa para esses 2 jogos, né? Um jogo de ida na Espanha e um jogo de volta em Lages. Então, a gente ia ter transmissão grande do Sport TV aqui, a gente tinha transmissão grande, né, de veículos e tudo mais. E aí, era aquela loucura, né, de tipo, a pessoa vem, me liga, e aí eu tenho que produzir texto. E o primeiro jogo lá, por conta dessa grande expectativa que tinha, a gente acabou perdendo. E aí você, enquanto assessor, você trabalha a parte boa, mas você também tem que saber gerir a parte ruim, né? Que no caso era ter perdido o primeiro jogo lá. Tinha essa possibilidade de vencer em casa, de reverter o resultado, mas complicava muito a história. Imagina, um grande evento sendo montado com um time que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, ir pra lá e perder o primeiro jogo. E aí eu tive que assimilar o baque também. Eu não joguei, mas eu assimilei o baque de tipo, não, beleza, a gente perdeu, mas a gente tem uma chance. Então eu tive que trabalhar toda essa parte. Então lá, eu fui pra lá, a gente ficou, acho que não deu nem 10 dias lá. Mas era acompanhar treino, era acompanhar a alimentação, as preleções, os passeios de lazer que elas tiveram lá. Aí depois, propriamente, o dia de jogo. Aí depois ter que voltar com aquele negócio de, poxa vida, eu preciso escrever alguma coisa, porque tá todo mundo esperando, né, a informação da assessoria, o texto da assessoria, os veículos grandes me ligando e tudo. E eu disse, bom, agora eu tenho que escrever, né? E aí eu tive que voltar no meu prumo de volta, assim, respirar e aí pensar com a cabeça de jornalista, né, estratégica,
e aí escrever e tudo mais, assim, mas foi uma loucura de emoções, porque você estava em outro país, você estava conhecendo coisas novas, jogadoras novas, e aí o jogo em si, que foi muito tenso, aí a gente perdeu o jogo, ter que voltar com essa derrota na mala, sabe, até o próximo jogo, que seria num outro final de semana. Então a gente trabalhou com emoções, assim, eu consegui trabalhar com emoções, assim, gigantescas e sabe, aquela que fazia vale cima, vale abaixo, vale montanha-russa, né? Uma montanha-russa de sentimentos, mas assim, é muito enriquecedor, sabe, muito enriquecedor. Não, mesmo. Sim. E contribuir para aquele currículo que você falou que tem o check lá, isso ajuda bastante. Te abriu uma porta muito interessante, acho que uma vivência, há pouco tempo a gente teve a palestra da Dani Boaventura, da ESPN, e ela falou, nossa, se tiver a oportunidade, cubra Olimpíadas. Eu pensei, pá, a Gabi Sassi já fez isso, eu acho que deve ter sido uma experiência incrível. Como é que foi esse convite e o que era que você fazia lá de cobertura esportiva? Porque são muitas modalidades, é medalha o tempo todo, é notícia o tempo todo. O que era a loucura de trabalhar num veículo que estava cobrindo um evento tão grande esportivo como as Olimpíadas? Então, quando eu digo que as Leoas da Serra me abriram espaços, assim, para eu crescer profissionalmente, a ida para cobrir as Olimpíadas foi também por conta das Leoas da Serra, né? E aí as pessoas até me perguntam, mas como que você foi parar lá? Como você foi parar nos esportes da Globo? Como você foi parar no Sport TV, no Globoesporte.com? Bom, eu fiz um processo seletivo. Eu fiz entrevistas. Não foi Mas o convite, ele apareceu assim, estamos procurando, ou alguém chegou em você e disse, você é o que a gente está procurando aqui na Então, o Maurício Neves, que é o gestor das Leoas da Serra, criador do projeto, ele falou assim pra mim, Gabi, eu tenho um conhecido meu lá do Rio, e sempre quando tem eventos grandes, eles precisam de gente para trabalhar além daqueles que eles já têm, porque é uma gama muito, é como você falou, é muito grande, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tu teria essa intenção de trabalhar lá durante as Olimpíadas? Eu falei, olha, é o sonho da minha vida. O que eu tenho que fazer? Ele me atualiza o seu currículo que eu vou mandar para esse meu contato. E aí passaram alguns dias, entraram em contato comigo por e-mail, perguntando se poderia agendar uma entrevista, que eles gostariam de... ouviram o meu currículo e gostariam de conversar comigo, se eu tinha interesse, enfim. Fiz a entrevista com ele, com 2 gestores da área de esportes lá. Eles tinham gostado muito do meu currículo, pediram materiais, assim, que eu já tinha feito das Leoas. Mandei tudo que eu tinha feito já, eles gostaram muito e perguntaram, você topa? Eu vim pra cá? Eu falei, topo. Quando vocês precisam de mim? Ele disse assim, essa semana, se você conseguir se vir amanhã. Nossa! Porque as Olimpíadas começariam, acho que 2 ou 3 semanas depois que eles conversaram comigo. Então tava muito próximo. Era as Olimpíadas de 2020, mas elas só aconteceram em 2021, né? Por conta da pandemia e tudo mais, lá em Tóquio. E aí fui com a cara e com a coragem daqui de Lages, dessa cidade que me abriu portas para muitas coisas, e fui pro Rio de Janeiro. Fiquei lá 3 meses. Trabalhei durante as Olimpíadas, que acontece ali em menos de 30 dias, né? E continuei fazendo alguns outros trabalhos. E lá era uma loucura, assim, porque eu cheguei, eu tive alguns treinamentos, eu fui conhecer as pessoas que trabalhariam comigo e o que eu faria propriamente dito. E eu trabalhava na parte de produção de vídeo e de conteúdo tanto para as redes sociais quanto pro site. O que era? A gente trabalhava em escala. E aí, durante aquele período vai ter disputa de medalha do remo, vai ter ginástica, e aí durante aquele horário de trabalho você ficava atento a todas elas. Então a gente tinha acesso a um mosaico, então a gente acompanhava tudo. E aí vinham as solicitações assim, a gente precisa do recorte da entrevista que a Rebeca acabou de dar agora, depois que ela fez a prova. Sim. Aí você voltava lá no software deles, que é incrível, assim, são coisas mirabolantes que acontecem, ia lá, fazia o corte bonitinho, mandava pra quem tinha te solicitado, escrevia um texto, a Rebeca Andrade, né, dando entrevista, falando sobre tal coisa, e aí você vai abastecendo, e é uma loucura, porque é todo mundo pedindo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque tem muita coisa acontecendo. É o cara batendo recorde de uma modalidade, é um brasileiro indo bem, e assim, muitas modalidades ao mesmo tempo, e é uma loucura, assim, mas foi uma loucura muito enriquecedora também, assim, eu digo, né, porque era mais uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Eu estava cobrindo uma Olimpíada, que é uma coisa que até hoje pra mim é uma coisa muito, assim, muito fora da curva, assim, sabe, as pessoas me perguntaram, não, você cobriu uma Olimpíada, eu fico, eu cobri Olimpíada, sabe? É uma coisa assim, é mais um check naquela listinha lá de desejos e de sonhos que a gente faz. Mas também, assim, pra quem é do esporte, e a Dani falou muito bem disso, né, quando ela deu a palestra aqui,
que desperta emoções muito diferentes de ti, sabe? Sim. Você tá ali prestando atenção, você é o jornalista, você precisa dar informação, mas ao mesmo tempo você fica tão feliz com as conquistas, ou até quando acontece alguma coisa inédita ou até ruim, assim, você fica com aquele sentimento, assim, de... Você se conecta com os atletas, sabe? Sim, sim. É uma coisa muito louca, é muito especial mesmo, de verdade, assim. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, eu sei do tanto eu batalhei pra chegar lá, eu sei o quanto é difícil. Então, assim, mas hoje em dia é uma coisa muito boa, né? Eu consegui cobrir as Olimpíadas trabalhando numa grande emissora, mas assim, hoje as redes sociais, elas te permitem você fazer loucuras, né? O próprio Maurício Neves fala assim, aqui na cidade a gente tem uma gama muito grande de esportes. As pessoas praticam natação, as pessoas handball, futebol, futsal. E se a pessoa que ela gosta do esporte e ela quer começar a trabalhar, as ferramentas estão ali. Um celular, uma internet e a competição acontecendo na sua cidade. Então dá pra fazer acontecer, sabe? É muito louco, assim, pensar em Olimpíadas e trazer isso pra cá. Mas assim, claro, medindo né, colocando as coisas nas suas expectativas, mas para quem quer começar, para poder chegar numa grande cobertura, acho que dá para começar por aí, né? É bem bacana essa parte. Gabi, você quer chegar onde agora? Com tudo isso no currículo, ainda tem lugar onde você quer chegar? Coisas que você quer fazer, vinculado ao esporte ou em outra área do jornalismo? Assim, eu tenho muitos sonhos ainda, né? Eu ainda não... Eu queria muito trabalhar com o jornalismo na televisão, sendo repórter, sabe? Isso nunca surgiu essa oportunidade, assim, pra mim. Mas é uma coisa que eu estudo, que eu trabalho, que, sabe, eu sempre me mantenho ativa, apesar de hoje eu não trabalhar tanto com o esporte, né? Eu trabalho com outras coisas também, mas, assim, é uma das coisas que eu nunca me desliguei disso, sabe? Assim, eu queria muito ser repórter de campo, sabe? Essas coisas, assim, apresentador de uma mesa redonda, sabe? Então, isso nunca saiu da minha listinha de sonhos, assim. E eu acho que também, assim, como quem gosta de esporte e sempre tá atento a esses grandes eventos, eu queria ter a oportunidade um dia de talvez ir numa Liga dos Campeões, estar em um jogo de Copa do Mundo, que isso eu não tenho, sabe? Sim. Eu acho que são esses grandes eventos, assim, que a gente vê pela TV e fala, pá, quando será que eu vou ter a oportunidade? Então, assim, lá na minha listinha de sonhos, a bucket list, né, que a gente fala das coisas antes de... né? Das coisas antes de você ir de arrasta pra cima, como dizem os jovens, tá ali. Um jogo de Copa do Mundo, um jogo de Liga dos Campeões, cobrir uma Copa do Brasil, que é uma competição do Brasil, que eu não tive nem a oportunidade nem de assisti-la, nem de trabalhar com ela, né? Então tem esses sonhos aí ainda na caixinha. Tem muito por vir. Bom, a gente falou tanto de coisas que você já realizou e as que estão por vir ainda, e faltou coisa pra caramba, porque como a gente falou no início ali, você é muito versátil, sempre muito dedicado na área, desde o primeiro dia, do dia zero do jornalismo, você já começou fazendo muito e, nossa, um prazer enorme conversar contigo. Eu acredito que muitos ouvintes estavam com saudade de ouvir tua voz ali nas nossas programações. Tá matando um pouquinho dessa saudade aqui no Bergamota. Obrigado pela presença, Gabriela. Eu que agradeço, é sempre um prazer. A gente já tinha a oportunidade de ter conversado em outras vezes, em outros projetos teus, e aí eu lembro que foram conversas muito bacanas, e é sempre um prazer estar aqui, conte comigo, enfim, é a casa que eu sempre fui muito bem recebida aqui, então eu agradeço de coração. Certo, obrigado. Valeu todo mundo que acompanhou mais esse Bergamota. A gente se vê na próxima edição. Muito obrigado, um beijo no coração e tchau, tchau.